não sei se nós vamos falar isso. Do Abel? Do Abel, de novo. De novo. O choramingo vai ter. Não, assim, sabe o que eu acho? Antes e Tá depois chato, hein? Sabe o que eu acho, Pirral? Tá chato e assim, pô, venha público. Já que você gosta de falar, como ele tá falando demais... Mas sempre tem que ter uma xingadinha também. Dê nomes. Deu no Daronco e no Flamengo, por consequência. Porque ele tá falando do jogo do Flamengo no dia anterior. Dê nomes. Dê nomes. Não fique jogando, espumas ao vento. Dê nomes. Faz o futebol ter o tamanho que tem. E essa parte, o Abel é reprovado constantemente. Tem 4 minutinhos de equipe F. Vamos primeiro com Atlético Mineiro, jogo na Arena MRV, Sim. recebendo o Malvadão, Zé Elias. Esse aqui é o palpite ou que é? Palpite e comentário rápido. Flamengo 2-1. Por que você acha que isso vai acontecer? Porque o Flamengo tem mais time? Eu acho que o Flamengo tem mais time. O Flamengo, o Leonardo Jardim está conseguindo colocar uma equipe equilibrada e vem criando muitas oportunidades, né? E com segurança. Breler Pires, rapidinho. Então, esse é o tipo de jogo que o Galo pode se mobilizar para tentar uma vitória. E em casa tem ido muito bem. Com Barba Domingos, 5 jogos na Arena MRV, 5 vitórias. Isso posto? 1-0 o Galo. Rafinha. Bom, o Flamengo precisa também se provar um pouco mais fora do Maracanã, né? Mas é bem mais time que o Atlético, com 1-0 Flamengo. Esse jogo acontece às 8h30 de domingo. Antes, às 11 da manhã, tem o reencontro de Fernando Diniz com o seu ex-clube Vasco da Gama. O Corinthians recebe... Alcançar a liderança do Brasileirão, terminar na liderança do Grupo A da Libertadores, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. É isso aí? Vamos lá. O Galo nunca venceu o Flamengo jogando na sua arena. 1 empate e 3 vitórias do Flamengo. A gente segue a... Olá, nação rubro-negra. Vamos a mais um corte aqui com reação do Equipe F. Galera. A galera, o Zé Elias, o Pirral e toda a sua galera está trazendo aqui tudo sobre o pacotão do Mengão. Danilo, Luiz Henrique e Kevin Viveiros. Isso mesmo. E, claro, que Zé Elias detonou Abel e deixou bem claro, isso é inveja do Flamengo. Galera, ele soltou o verbo e vocês vão ver a partir de agora o clima esquentou no estúdio ao vivo. Vamos, claro, já vai, galera, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e não esquece de comentar, galera. Na opinião de vocês, o Danilo e o Luiz Henrique e o Kevin Viveiro tem potencial para jogar no Mengão? Já vai comentando aí. Vamos pro vídeo, mas lembrando aí de deixar os créditos para ESPN Brasil. Agora sim, vamos pro vídeo, galera. Não. Eu tenho que mudar. Se o sistema não muda, eu preciso mudar. E ele não vai mudar porque, depois do que ele falou ontem, boa parte dos palmeirenses não só concordam, como o idolatram ainda mais por essa postura de defender o clube acima de todas as coisas, isso na cabeça do torcedor. E internamente, na diretoria, na presidência, não há ninguém que reprove esse comportamento do Abel. Então a tendência é que... Por que ele faz isso, Breler? Não, ele faz porque sabe jogar muito bem o jogo, é um cara que não dá ponto sem nó, toda a declaração do Abel é muito bem calculada. O boa noite dele é pensado. Pois é. Então, o tom das entrevistas coletivas... Então foi um cara que soube também se adaptar a como as coisas funcionam no futebol brasileiro, a como muitos árbitros são suscetíveis à pressão, a como dirigentes também fazem esse jogo de empurra. Então o Abel foi sendo moldado pelo que a gente tem aqui. O Abel não é um fato novo que chegou e inaugurou comportamentos no futebol brasileiro. Isso acontece antes da chegada dele. Mas sabe como isso iria acabar, Breler? Se a CBF, eu já falei aqui, acho que nós já falamos aqui, o vovozinho, o Pascoal, se a CBF estabelecer como é que fala, aquele tribunal via computador, sabe? O treinador foi expulso, fora, 2 jogos. O treinador foi expulso, tem que ter um número... Comissões pré-definidas. Tem que ter uma, por exemplo, na Alemanha, são 5 cartões amarelos, você fica expulso, está fora um jogo. Aí você vai aumentando, no sexto, 7, 8, 9, aí você 2 jogos, né? É mais ou menos assim. Deveria ser assim.
Sabe por quê? Porque assim... Automação punitiva. Lógico. A tal da Liga Única que é isso. Lógico. Sabe por quê? Porque senão, de governança porque senão vira bagunça, aí eu mando embora. Pronto, acabou. Eu fico um jogo suspenso, depois eu volto, eu apito de novo, passo um jogo, no segundo jogo eu xingo de novo, eu faço... Porque não é assim, aí eu tenho que colocar todo mundo, não é só o Abel. O Abel está se comportando como todo treinador brasileiro se comportou até hoje. Se não estabelecer algo dessa forma, não vai acabar. Sabe por quê? Porque aí o presidente do clube vai bater lá na comissão de arbitragem. Pô, sabe o que é? Você não pode mais colocar aquele árbitro para colocar no meu jogo. E aí fica aquela troca de favores. Não tem que ter troca de favores. Se você quer um campeonato transparente, se você quer um campeonato em que os torcedores acreditem que não tem nada, nem a favor, nem de B, nem de C, nem de time vermelho e preto, nem de branco, nem de azul, nem de amarelo, nada, tricolor, nada. Você tem que criar mecanismos para que as pessoas não, o computador que está julgando, você não vai criticar o computador, porque existem lá norma 1, norma 2, norma 3, norma 4. O treinador foi expulso pela segunda vez, 2 jogos. O treinador foi expulso pela terceira vez, 3 jogos. Você tem que estabelecer isso. Sabe por quê? Porque senão não tem limite. E aí, o que acontece? Ele passa a ser uma pessoa... não estou julgando a pessoa. Pelo amor de Deus, que eu não conheço o Abel, não é isso. Estou falando como treinador. Ele passa a fazer o jogo como você falou. Ele começa a jogar o jogo. Só que o que acontece? Nesse jogar o jogo, aí a forma como muitas vezes os treinadores colocam, as pessoas colocam, você coloca em xeque a hombridade das pessoas, o caráter dos árbitros. Né? Você coloca, você sugestiona que determinados times estão sendo ajudados. Ajudados por quem? Se o árbitro está ajudando, quem é que determina isso? É a comissão de arbitragem? Vem lá de cima? Entendeu? Porque a gente, daqui a pouco, o campeonato vai começar a rodar, as distâncias vão aumentando, os erros vão se multiplicando, e aí as teses de que já tem esquema para o sistema não pode, isso aqui já foi predeterminado, a gente sabia que isso ia acontecer, vai continuar existindo. E aí as pessoas são julgadas, porque você lembra que ele falou, como é que eu vou explicar para minha filha que ele foi xingado, né, pela torcida do Palmeiras? Aí eu até citei nesse dia. E o árbitro não é pai? Para ser xingado de... Desculpa, né? Tem vários termos aí que ele xinga o árbitro. Não é só ele, são todos os treinadores brasileiros também que xingam. Capricho. Né? O árbitro não é pai? O bandeirinha não é pai? Quer dizer, essas pessoas não... Aí não. Aí eu posso xingar à vontade, não tenho que ter respeito com ninguém. Infelizmente, enquanto nós tivermos os olhos voltados para A e B, C e D, aqui, nós teremos sempre esse tipo de suspeita. Então, assim, a justiça é cega, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que de vez em quando ela dá uma levantada assim no negócio, né? Bom, e tem uma coisa que... computador aí para julgar. Vamos só acelerar para virar essa página que já deu de Abel também. Não só é coisa rápida, é coisa bem rápida, assim. Tem uma coisa que, para mim, agrava ainda mais esse cenário, que é esse modelo instituído, não é só no Brasil, no mundo inteiro, de como funciona o modus operandi das entrevistas coletivas, né? A equipe, o pessoal de imprensa vai, né? Os repórteres estão cobrindo o jogo, vão para a sala de imprensa, cada um faz uma pergunta, o sujeito faz uma pergunta, ele não tem a possibilidade da réplica, ele não tem a possibilidade de contra-argumentar. Então, o discurso do entrevistado, ele se basta por si só. Eu nem acho que, se fosse possível haver a réplica, por uma questão de experiência própria, nós teríamos constantemente colegas nossos em entrevistas coletivas debatendo em alto nível com os entrevistados. Acho isso meio utópico, mas pelo menos haveria a possibilidade de uma contra-argumentação. Como não tem isso, Plihal, só queria dar esse detalhe, acaba que é mais um elemento para agravar esse cenário do discurso totalitário. Não sei se nós vamos falar isso. Do Abel? Do Abel, de novo. De novo. O choramingo vai ter. Não, assim, sabe o que eu acho? Antes e depois do jogo. Hein? Sabe o que eu acho, Plihal? Tá chato e assim, venha público. Já que você gosta de falar, como ele tá falando demais... E sempre tem que ter uma xingadinha também. Dê nomes. Deu no Daronco e no Flamengo, por consequência. Porque ele tá falando do jogo do Flamengo no dia anterior. Dê nomes. Dê nomes. Não fique jogando, né, espumas ao vento. Dê nomes. Porque, assim, se você tem a personalidade de criticar, de falar, fazer as coisas, chega e fala, olha, eu vim aqui para melhorar o futebol, não é? Ele não fala que sempre que ele veio para melhorar o futebol brasileiro? Então faz o seguinte, a partir do momento que você vem para melhorar o futebol brasileiro, você dê nomes. Fulano de tal, Daronco, presidente do Flamengo, isso e aquilo, vocês, dá um nome.
Dê os nomes, sabe por quê? Porque os teus auxiliares, né, já falaram, isso aqui tem esquema, aí depois quando o Palmeiras ganhou ninguém falou nada, né? Vocês mesmos quando são beneficiados pela arbitragem não falam nada, né? Vocês não falam nada, vocês ficam quietos, né? Se vocês querem realmente ficar nesse diz que me diz, comecem a dar o exemplo. Começa a dar o exemplo, Abel, que você perdeu de dar quando o Palmeiras foi beneficiado com aquele pênalti que não deu contra o São Paulo. Ali você poderia falar, não, foi pênalti. E você não falou, não sei, tem isso, tem aquilo. Comecem a dar o exemplo. Antes de querer criticar os outros, dê exemplos, porque de exemplos positivos vocês não dão também. Vocês não dão também. O revezamento para xingar árbitro, você xingando jogador do São Paulo, né? Então, assim, por favor, já está ficando chato. Toda hora tem uma... porque dentro e fora. Faça a sua... Como é que fala? Faça a sua obrigação dentro de campo. Acabou. Se o Palmeiras ganhar todos os jogos, acabou. Não tem, mas tem lá, tem aqui contra o Palmeiras. Não tem, entra no campo e joga. Pensa só em jogar futebol. Vamos ouvir. Ontem, depois do jogo, na entrevista coletiva, dando a tradicional chorada, mesmo depois de uma vitória por 3-0, encaminhando a classificação na Copa do Brasil. Fala, Abel. Eu não preciso explicar, vocês é que têm que ver as imagens, eu não tenho que explicar. Não tenho que explicar nada, está muito claro para quem quiser ver. Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo menos Abel. Ainda ontem estava a ver um jogo na TV que se calhar se eu fosse o treinador daquela equipa teria sido expulso mais uma vez, porque realmente há decisões que não se compreendem, que mexem, como tu disseste, quem é apaixonado, quem trabalha sério, quem dedica muito tempo do seu trabalho à sua profissão, e quando vê coisas acontecer que não podem acontecer, isso interfere naquilo que é o teu trabalho, e essa será seguramente a razão porque eu... ou foi a única razão porque eu fui expulso, ou sou expulso, mas de qualquer das maneiras, eu acho que ficar fora também me faz pensar que, independentemente que eu possa dizer, há coisas que não vão mudar, e como eu não posso mudar essas coisas, então tenho que mudar eu. Entrevista na Prime Video, essa segunda parte, antes da partida, na hora da chegada da delegação, é aquilo que você acabou de dizer, Rafa, tá chato, e tá chato já faz tempo, né? Assim, eu acho que o Zé foi muito feliz quando ele fala, o Plihal e Breler, sobre a oportunidade que o Abel tem de fazer na prática aquilo que ele falou que iria fazer desde que chegou para comandar o Palmeiras lá em 2020 para 2021. Que é fazer um trabalho que envolve não só as mudanças de paradigmas, de metodologias envolvendo a montagem de equipes competitivas do futebol brasileiro, como também uma postura mais sóbria, mais correta, mais adequada em momentos que você se dirige ao torcedor, à opinião pública, ao consumidor, a quem faz o futebol ter o tamanho que tem. Aquelas que são dadas após os jogos, e quase todas as entrevistas hoje em dia são depois dos jogos, pouquíssimas são aquelas em que ele passa ileso, sem fazer qualquer tipo de movimentação que muito mais te sugere uma narrativa externa às quatro linhas, ao campo de jogo, do que propriamente ao jogo em si, ao futebol em si. Mas sabe que ele é muito seletivo? Porque se vocês compararem o comportamento do Abel após jogos da Conmebol Libertadores, se vocês compararem o comportamento do Abel em partidas nas quais a arbitragem não é brasileira, o comportamento dele é diferente daquele que ele adota em jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, em que a arbitragem ela é brasileira. A sensação que ele transmite, pelo menos para mim, é que percebendo uma fragilidade de controle, de envelopamento, de tratamento do produto muito peculiar do futebol brasileiro, ele sente a possibilidade de crescer perante a autoridade máxima do jogo, que é a arbitragem. E aí ele faz aqui o que ele não faz lá. É muito comum, eu nem tinha expectativa que ele tivesse outro comportamento que não fosse reclamar da sua suspensão no STJD, normal. Agora, por que ele não tem o mesmo comportamento quando o jogo entra como é bom? Porque ele entende que o nível de responsabilidade muda? Porque ele acha que o nível técnico dos árbitros é muito diferente? Porque ele acha que é outro esporte que ele está praticando? Não, é a mesma coisa, é tudo futebol. Então, assim, é muito chato esse discurso repetitivo, porque ele desenvolve uma cortina de fumaça. Ele desqualifica a natureza da presença dele na entrevista coletiva, que é essencialmente para falar sobre o jogo. Segue ali na perseguição ao líder e também viaja na rodada. Enfrenta o Galo na Arena MRV e chega com esses números aí. O Galo nunca venceu o Flamengo jogando na sua arena. 1 empate e 3 vitórias do Flamengo.
A gente segue a Para esse ano, a gente preparou uma arte sobre isso. Coloca no meu super telão. 2 minutinhos, Venê. Metas do Fla até a Copa, alcançar a liderança do Brasileirão, terminar na liderança do Grupo A da Libertadores, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. É isso aí? Vamos lá, rapidinho. Teve uma reunião da comissão técnica com a diretoria para traçar planejamento e metas até a parada para a Copa do Mundo, que vai ser no dia 31 de maio. Até lá, o Flamengo tem 11 jogos entre Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E nesses 11 jogos ficou definido que a ideia do Flamengo é alcançar a liderança, que é muito difícil. Inclusive, tem um jogo confronto direto com o Palmeiras, que vai ser extremamente importante. É o penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa. Terminar na liderança do Grupo A da Libertadores e o próximo jogo contra o Estudiantes, na Argentina, é extremamente importante. Eu diria que é uma final dentro da fase de grupos, porque se o Flamengo vencer, o time argentino praticamente encaminha essa meta. E classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vai ser um jogo difícil lá no Barradão, tendo em vista que venceu apenas de 2-1 aqui no Maracanã. Agenda de jogos dos cariocas no Brasileirão. O meu fogão, como eu falei, pega o Internacional no Mané Garrincha. Ele é o mandante, tá bom? O Botafogo se jogou amanhã, 6h30 da noite, lá em Brasília. Domingo, dia 26 de abril, às 16 horas, o Corinthians recebe o Vasco do Caio Caeser na Neoquímica Arena. Domingo também, 8h30, o Galo recebe o Flamengo na Arena MRV. E também no domingo, mesmo horário do Flamengo, 8h30 da noite, o Fluminense recebe a Chape no Maracanã. Ô, Caio, não tô querendo jogar o clima pra baixo, não. Me traz boas memórias. Mas esse confronto aí ele já até olhou as unhas. Boa memória. Nenhuma memória boa, né?